TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung, vou entrevistar hoje a irmã Rosemary dos Santos, ela que é de Candelária, e vai contar hoje para nós um pouco da sua história aqui no Janela do Céu. Que tenhamos uma excelente oportunidade de ouvir mais um testemunho. Irmã Rosemary, seja bem-vinda. Quero te agradecer em primeiro lugar por aceitar o convite de gravar o Janela do Céu e te perguntar, irmã, como que era a tua vida antes de conhecer Jesus? Conta um pouquinho para nós, por favor. Era uma vida bem perturbada, né? Sem conhecer Jesus, né? Eu vivia nas drogas e na prostituição, né? Para mim era uma vida normal naquela época, né? Então eu não tinha entendimento. Mas uma pergunta uma vez me chamou muita atenção: da onde que eu vim, quem eu era, da onde que eu vim e para onde eu iria. Desde que eu ouvi essa pergunta, ficou um ponto de interrogação na minha mente, né? E porque até então eu não tinha sentido para minha vida, né? Era uma vida de drogadição, uma vida de promiscuidade, uma vida imoral, né? Isso, então, assim... Até que idade da tua vida tu viveste assim, irmã? Na orgia, como a gente diz. Olha, eu vivi desde os 13 anos até aos 28, por aí, sabe? Foi muitos anos, né? Aos 28 anos de idade que tu recebeste essa pergunta que tu disseste há pouco? Não, foi com uns 20 anos, mais ou menos, né? Mas que eu fui... Mas aquilo nunca saiu da minha mente, essa pergunta, né? Então, mas com 28 anos, 28, 29, eu já tinha interesse em conhecer Deus, né? Faltava uma coisa, é aquele famoso vazio que a gente sente, né? Alguém te perguntou, alguém te fez essa pergunta. Comenta um pouquinho sobre isso conosco, por favor. Tu sabe que foi assim, antigamente, agora não é tanto, né? Mas já havia muitos evangelistas de igreja, assim, eu não me lembro qual era a igreja, mas eles entregavam muitos bilhetinhos naquela época, e nesse bilhete estava escrito, nesse folheto, né? E falava de Jesus. Então ali, passando para hoje, assim, eu vi que Jesus que Cristo, que Deus já tinha chamado para minha vida, né? E nesse folheto estava escrito assim: quem eu sou, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, né? Alguma coisa assim, mais ou menos. Então, assim, essas três perguntas ficaram um ponto de interrogação e eu comecei a querer descobrir isso, né? Porque até então eu não tinha sentido na minha vida nenhum, né? E a partir dali, tu nada sentiste da pergunta, mas tu percebeste que lá, mais alguns anos, a partir desse dia, que essa pergunta veio a te tocar novamente, foi isso? Sim, porque daí eu senti que faltava alguma coisa, né? Porque até então nunca tinha me perguntado quem eu era, né? Eu só vivia aquela vida ali vazia, né? Tinha aquele vazio, tinha aquilo que o mundo oferece que nada preenche, né? Então eu sempre estava em busca de aventura, sempre estava em busca de satisfação, sempre estava em busca de preencher aquele vazio e não achava em nada. Só acarretei muitos problemas para mim, né, na verdade, né? E nesse contexto, assim, tu já havias casado, já tinhas filhos? Sim, já tinha filho, já tive vários, na época eu tinha tido vários relacionamentos e nenhum deram certo, né? Então, mas tive filho, sim, até tem um que mora em Canoas muitos filhos meus acabei botando para adoção, porque eu não tinha capacidade, né, para criar, né, nem tinha como, né? Sim. Então, assim, Tu estavas... foi bem...
completamente sem o Senhor nesse período, Sim. então todas as atitudes, elas eram originárias daquilo que tu estavas vivendo, né? Sim. De dificuldades intensas de relacionamento, assim. É tudo aquela busca que o mundo, que a gente que sempre está oferecendo alguma coisa, mas que nada te preenche, né? Então, assim, eu buscava em pessoas, eu buscava em coisas, e depois, com 25, com 20, 23, 25 anos, eu conheci as drogas mais pesadas, né? Ali foi, ali sim, ali caiu tudo mesmo, né? Porque daí eu abandonei filho, abandonei tudo, assim, para viver só na drogadição, né? Um mundo, um submundo mesmo, né? Muito Eu ruim. entrei pro submundo das drogas mesmo. E como é que tu foste tocada daí por Jesus? Como foi essa experiência? Sabe que tem crente que insiste, né? E graças a Deus por isso, né, irmão? Então eu sempre via, onde eu ia tinha um crente. Onde eu ia tinha um crente, né? Vai para a igreja, Jesus te ama, ele tem um propósito na tua vida. E eu não me lembro por que que eu fui, mas eu fui talvez por curiosidade. Eu queria saber como é que eram os crentes, né? E Mas, sabe que Jesus me pegou de jeito daí. mas de certa forma, quando te faziam essas perguntas, tu não conseguia imaginar como é que Jesus te amava? Nunca, não, nem imaginava mesmo, irmão. E para dizer bem a realidade, até há pouco tempo eu não tinha sentido o amor de Deus, sabe? Até há pouco tempo mesmo, meu retorno faz 3 anos que eu voltei para o Senhor novamente, e quando eu cheguei aqui em Candelária, eu pude ver o que é o amor de Deus, irmão. E como foi, irmã, assim, que daí tu foste por curiosidade, e como foi daí que tu chegaste a te batizar? Aí eu comecei a frequentar os cultos, né? Era uma denominação na época, existe até hoje. E o pastor que estava naquela época, ele já estava frequentando a Donep, né? A Donep em Cachoeira do Sul, acho que é. Sim, E ele já estava começando a implantar o reino, né, dentro. Porque até então a gente conheceu o evangelho, aquele que Deus te dá carro, que Deus te dá casa, sim, sabe? Aquela coisa que Deus te abençoa, a tua vitória está garantida, mas você não precisa fazer nada, sim. né? Isso tudo em Então a gente Candelária, tinha irmã. aquela ideia. É, isso tudo aqui em Candelária. Então, Uhum. até então, eu achava assim, mas eu continuava sempre irada, porque eu sempre tive um temperamento forte. Eu sempre continuava brigando com as pessoas igual, né? Me xingava, me afrontava, ficava amargurada. Digo, mas, sabe, eu achava que o problema não era eu também, né? Que a gente Sim, tem esse engano que a gente é muito boa, né? Que a é gente sempre tem verdade, razão. é verdade. Então, assim, quando eu comecei a perceber, o irmão começou a implantar aos pouquinhos, ele começou a colocar o evangelho do reino, uma comida mais forte, né? Uhum. E ele falava, ele olhava para mim, ele via assim que eu era uma escolhida do evangelho, do reino, né? Então vinha sempre as palavras mais fortes para mim, muitas vezes, né? Então, assim, mas eu comecei a perseverar, assim, sabe? E daí, E quando isso quando, isso, isso quando tu já tinhas, inclusive, te batizado. sim, esse pastor que estava na época da igreja quadrangular, ele que me batizou. E a Sim, gente via, eu via muito Deus usando ele muito, sabe? Deus usou muito ele para falar a verdade que a gente precisava ouvir. No caso, eu precisava ouvir, né? tu lembra quando foi E isso, irmã? Quando que foi o foi teu dia batismo? 15 de novembro de 2000. 2000. 15 de novembro de 2000. Que foi Eu me realizado o teu batizei no batismo. Rio. Sim. E a partir dali tu começaste então a aprender mais sobre o Evangelho do Reino. Sim, e daí demorou um pouco, né? Porque eles já estavam em planos de sair da denominação para ir para o Evangelho do Reino, né? Foi uma transição que eles estavam fazendo. Sim. Mas ele já pregava assim já pregava que o mal estava dentro de nós, que a gente carregava uma natureza pecaminosa. Só que eu não entendia aquilo, né? Não tinha entendimento, entende? Mas foi semeada a semente do Evangelho do Reino, Sim. né? E depois eu fiquei ainda, eu acho que uns meses na quadrangular. Aí logo foi aberto, foi cedido um prédio aqui em Candelária para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo
estabelecesse aqui na cidade, né? Foi aí onde veio o irmão Vilnei e a irmã Nora, sabe? O casal que Sim. teve, o primeiro casal que ficou aqui, né? E daí eu comecei a frequentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Tu lembras desse período aí quando foi? Lembro, foi em 2000, 2001, 2002, 2003, né? Eu já estava casado com meu marido, Sim. já tinha tido mais dois filhos, né? Mais dois, três filhos eu já tinha até, os dois meninos e a minha guria, Olha só. né? E aí, Hum. irmã? E aí tu começaste então a participar. E o que que aconteceu a partir de então? Comecei a participar, porém, né, irmão? Hoje eu tenho uma realidade assim, né, que eu não entendia, né, o Evangelho do Reino, e como eu testemunhei lá em Cachoeira, eu não tinha entendimento. Eu tinha recebido a semente, mas eu não tinha o entendimento, né, que eu tinha que vigiar, era dentro de mim, né? Uhum. Então eu pregava para os outros, eu julgava todo mundo e eu me sentia a santa, né? Então, assim, a irmã Nora era minha conselheira na época. E, pá, ela só vinha palavras assim porque Deus queria desmantelar mesmo a idolatria, né? Queria Sim. desmantelar os ídolos do meu coração e derrubar por terra os enganos. E eram palavras Só fortes da irmã. eram obras fortes, assim, que Deus usava aquela irmã mesmo, assim, com um machado, irmã, sabe? E com um machado afiado, ela era uma ferramenta afiada, né? E quando ela descia o machado, assim, sabe, eu dizia, mas não pode ser assim, ela tá contra mim, sabe? Como até hoje, muitas vezes o irmão tá compartilhando uma palavra na unção do Espírito, a gente diz, ah, é uma indireta para mim, mas não é, é Uhum. Deus mesmo que tá. E se a gente se ira é porque a gente tá acumulado com aqueles demônios, né? É E que na época eu vem tava tão bastante agarrada, vem bastante ao encontro, né, da é, nossa necessidade. e vinha ao encontro, sabe, irmã? Porque Deus queria me libertar daquilo, sabe? Para poder usar, né? E eu não deixei, irmã, porque tem duas coisas que eu aprendi no Evangelho do Reino. É que se vê a palavra e te expôs, ou me expôs, no caso, ou ela te produz ira, né? Porque daí tu não quer largar aquele pecado e quer continuar pecando. Sim. Ou ela te produz arrependimento. E eu, no meu caso, eu mirei contra a irmã, sabe? E na verdade eu estava virada contra Deus, porque era Deus que estava mandando ela falar aquelas palavras. Sim. E foi aonde, irmão, o Senhor me fez um tratamento VIP daquele jamais visto, sabe? Um tratamento assim, na minha altura, na Como altura do meu assim? orgulho. Como assim, irmã? Explica para nós isso. Sim, é que daí, assim, ó, eu acabei me afastando da igreja, entende? Sim. Ah, Mas por eu acabei me achar, porque por achar achar que muito era. forte a palavra, sim. E na verdade eu mirei contra ela, entende? Contra Uhum. ela. Sim. E só que Deus não deixou passar batida, irmã. Eu consertei com ela ainda antes de sair da igreja, abracei, pedi perdão, tudo assim, né? Mas a consequência daquela afronta ali veio. Tanto é que eu passei 14 anos fora da igreja. Deus precisou me deixar assim num trapo de imundícia, verdadeiramente, né? Mas assim, foi bom eu ter passado pela aflição, como diz a palavra. Foi muito bom, irmã. Sabe? Porque eu jamais pensei assim que Deus poderia me devolver hoje os meus filhos, o meu marido, né? Porque eu tinha abandonado ele por causa das drogas, porque eu não estava contente, sabe, com a vida que eu tinha, que Deus tinha me dado, Então, né? Então, para nós todos entendermos, tu chegou o momento que tu dissesse assim, chega. Essa palavra tá uhum, muito forte para mim, vou pedir perdão para a irmã, mas vou sair fora. Foi isso? né? Isso. E aí E na quando verdade, e aí na quando verdade foi Deus que tirou. sim, com certeza, tudo Deus tá Uhum. no controle, né? E quanto tempo É. tu ficaste separada assim do corpo de Cristo? Olha, irmã, eu fiquei mais ou menos uns 14 anos, 14 anos. tá? E na época eu conheci a droga mais perigosa que eu tenho para mim até hoje, que é a mais perigosa, né? Que foi o crack, né? Então, assim, Ali tu caíste completamente novamente. sim, sim. Uhum. Só que eu caí na droga mais pesada ainda, e eu não tinha. Eu morei na rua 9 anos, 9, 10 anos eu morei na rua,
em Santa Cruz, né? Puxa. Sabe? Morando embaixo de ponte. E olha, eu fiquei viva porque Deus talvez viu no meu coração assim que poderia, né, haver uma chance de arrependimento, Irmã, sabe? Como ele deu para. e vinha na tua cabeça por vezes. Vinha, irmã, vinha, por causa que assim, ó, quando eu entrei para o Evangelho do Reino, o Senhor falava muito comigo em sonho, visões, sabe? Ele, de certa maneira, me usava mesmo eu estando daquele jeito, né? Então, assim, eu tinha saudade daqueles sonhos, daquela comunhão que eu tinha com o Senhor, eu tinha saudade, eu chorava por causa daquilo, sabe? Porque uma vez que tu conhece o Senhor e se afasta dele, é a pior coisa que tem. Mas Deus estava no controle, né? Então eu vi a misericórdia de Deus junto comigo, assim, porque eu passei por tratamentos mesmo, assim, horrível, sabe? Tipo, teve pessoas do meu lado, assim, que me maltrataram muito, me judiaram muito, e eu tive que aprender a perdoar elas depois, na volta, assim, tive que buscar muito em Deus, como até hoje, assim, sabe? As memórias ficam, mas não dói mais, entende? Tu diz assim, Então, durante aquele período de é, afastamento em que tu voltaste ali para as drogas, naquele período teve isso. pessoas que te machucaram bastante. Sim, relacionamento, né? Tudo e E nesse pessoas, período, irmã, tu perdeste também o contato com teu esposo, com teus filhos, todo mundo. tudo, assim, eles se magoaram de certa forma. Hoje, assim, a minha filha, eu tenho minha filha ainda, né? E pedi perdão para ela, mas a gente vê assim, ela me rejeita um pouco, mas, né? Eu só oro, porque eu tô colhendo, né? Entende? Sim, Mas me afastou de filhos, me cortou o vínculo com o filho, com o marido, sabe? E eu não tinha, na verdade, Deus me deixou sozinha, sabe? Mas Deus mesmo permitiu aquela solidão para que eu visse e não deixou eu ficar louca, né? Entende? sim, sim, entendo. Porque muitas pessoas eu conheci que usavam drogas do meu lado e falavam sozinha, Sim, era horrível de tu ver, sabe? E sim. Deus, eu vi aquilo ali e pude ver a misericórdia de Deus, né? E assim, dentro desse contexto todo de maldade assim que o mundo impôs sobre a tua vida naquele período ali, irmã, como foi assim o momento que porque tu disseste há pouco, tu tinhas assim momentos em que tu pensava assim, puxa, mas eu tenho um Deus que me acolhe, né? Uhum. E ao mesmo tempo também não havia forças para sair É, daquele contexto. Mas agora, como foi então que tu conseguiste assim, né, levantar daquela situação e ir ao encontro de Jesus novamente? porque uma vez assim eu estava caminhando em Santa Cruz mas Deus já estava me chamando, sabe assim? Porque toda pessoa, até drogado mesmo que usa droga comigo, dizia: "Volta para a igreja. O que que tu tá fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar". E eu sempre dizia: "Nos 45 do último tempo eu vou voltar", né? Então assim, uma vez eu estava cruzando uma certa rua e eu vi a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu digo: "Bah, é aqui a igreja Em que eu estava Santa indo". Cruz, isso. Em Santa Cruz. É aqui a igreja que eu estava indo. Aí, no primeiro domingo, eu já estava de manhã, fui a primeira a estar lá, sabe? Abriu a porta e eu caí para dentro, né? Então, assim, e daí me alegrei muito, porque eu consegui achar a igreja, sabe? Só que daí começou uma batalha externa, né? Interna e externa. Porque daí a pessoa que estava comigo começava a falar um monte de coisa assim, tudo ao contrário da palavra, né? Tudo que eu falava de Deus, ele rebatia, não queria, e amém. Só que eu continuei perseverando, irmã. E um dia eu li um versículo que dizia assim: a minha ira vai se apartar de ti para que eu não te corte. Sabe? Aquilo ali foi muito forte. E daí fui lá em Isaías também, porque eu estava abrindo a Bíblia aleatoriamente, como me ensinaram no começo. Sim. De manhã, quando tu acorda, faz orar, ler, e eu abri em qualquer lugar. E eu abri lá em Ezequias, que Deus mandou Isaías dizer para o rei Ezequias, né? Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então aquilo ali foi a gota final. Tá, Foi a gota final, assim. mas nesse período ainda tu estavas na rua. Sim, eu estava dormindo no albergue, de vez em quando eu dormia em casa abandonada, mas não deixava de, sabe, eu sempre estava carregando a Bíblia comigo, sabe? Olha que Então ali, interessante. eu carregava na bolsa, irmã, a Bíblia, e aonde eu ia, sabe, eu carregava ela,
e tava na rua, tava em lugar abandonado, e muitas vezes até usando droga, assim, mas eu tava com ela. Olha, E como Deus aham, agiu contigo, irmã. agiu, pá, de uma misericórdia, assim, que não tem, sabe? De verdade. Então, ali Deus estava comigo, assim, e eu ia fazer alguma coisa, eu abria assim, sabe? Ah, não Sim, dá, sabe? Então, eu dizia assim, mas eu sempre tive temor. O mais importante de tudo isso é que hoje eu paro e olho assim, ó, eu nunca olhei para o céu e culpei Deus daquilo que eu estava passando, sabe? sim, Porque, na verdade, Deus mostrou o porquê que eu estava passando. É que muitas vezes a gente não discerne, né, a colheita do que a gente plantou lá atrás. E daí a gente pensa assim que Deus é mau, que Deus é justo, mas eu vi que não. Aí até eu li o livro A Injustiça da Parte de Deus, que Deus mostrava assim que eu era ofensora e não vítima. Agora, esse entendimento, irmã Rose, que Deus te deu, já é uma grande misericórdia sobre a tua vida, né? Porque na Mas situação em que tu estavas vivendo, a revolta poderia se gerar dentro do teu coração com muita força, né? Como Deus é, é maravilhoso, né? E aí, e irmã, não deixou. não deixou, graças a Deus. E aí, como foi então? Daí tu começaste a ir algumas vezes lá em Santa Cruz e Sim, depois disso. comecei a frequentar assim os cultos lá em Santa Cruz, né, irmã? Mas assim eu fui muito machucada para lá, sabe? E muito machucada, muito com rejeição, rebelde mesmo, assim, mas eu queria Deus, né? Eu queria Deus, porém Deus precisava me limpar daquela demoniada toda, porque uma vez que a gente se desvia da verdade, né? Que a gente sai da presença do Senhor, aquilo vem intensificado 7 vezes, né? Sim. Então, assim, bom, eu pesava 37 quilos, cada dia que passava eu emagrecia cada vez mais, né? Os demônios estavam me consumindo mesmo, eu estava definhando. Então, assim, eu cheguei a pesar 37 quilos quando eu cheguei lá em Santa Cruz, na igreja lá, que eles ficaram apavorados. Da onde é que saiu isso, né? Uhum. Eu era horrível, tinha pele escura, tinha assim, eu cheirava droga, vamos dizer assim, sabe? Eu Sim. podia tomar banho, mas assim, então, e daí lá eu comecei a receber a palavra, como diz, um semeia, né? Outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E lá então, Então, assim, lá tu já começaste a receber assim o acolhimento do corpo. isso, graças a Deus. Graças a Deus, Deus usou os irmãos da maneira que ele quis lá. Nem me deixou me apegar em ninguém, sabe? Mas foi assim, porque no momento, aquele momento ali, eu estava tão carente que eu queria que as pessoas me dessem atenção, Sim. e foi bem ao contrário que eu encontrei. Foi pessoas assim que agiram como Deus determinou, sabe? Usadas por Deus assim para me tratar assim como assim, ó, teu lugar é aqui e deu e pronto, sabe? Nada mais que isso. Já para Não te teve mãozinha proteger, já para te não teve mãozinha, proteger de não não, criar aquele vínculo que não era de Deus. isso. Que bênção. Não teve mãozinha na cabeça, não teve tapinha nas costas, Uhum. era só palavra, era espada, era machado, era tudo quanto é ferramenta que tu imagina. Então, assim, foi bom, sabe? Só que dia 3 de março de 2022 eu tive que tomar uma atitude. O Senhor disse porque a pessoa que estava comigo, ele me maltratava muito, ele me abusava muito, psicologicamente, fisicamente, né, Te e tudo. torturava. Me torturava. Pensa assim, me torturava durante quase 10 anos, né? E então, E quando ele não aceitava ir à igreja contigo. ele ia, sabe? Ele ia, mas aquela coisa, sabe? Tipo Uhum. assim, o narcisismo, ele era um narcisista nato. Sim, Então, ele tinha o dom da manipulação, ele fazia assim para me agradar, para que eu achasse que estava tudo numa boa, né? sim. Então, assim, mas ele se batizou, hoje ele é meu irmão em Cristo, Glória a né? Deus. Aceitou Jesus, não na igreja do Senhor Jesus, mas ele estava indo Uhum. numa outra denominação, aceitou, se batizou, então ele é meu irmão em Cristo, né? Sim. E então assim, porque que Deus disse para mim assim no meu ouvido, se tu não for embora hoje, ele vai te matar, tá? Porque o plano dele era esse. E ele vai te matar, porque o diabo já tinha me cirandado e me pediu para Deus realmente, sabe? Então a decisão que eu tomasse, eu ia ser de vida ou de morte, entende? Tu recebeste de Deus isso num sonho Isso. ou de que? Não, foi um dia assim que a gente brigou, na verdade, que ele me botou para escanteio assim, eu não estava entendendo, sabe?
Mas daí a pouco assim, eu olhei assim, e disse, mas isso aí é um livramento de Deus, gente. E que Deus começou a abrir meus olhos, né? Me Sim. desvendou um pouco. E daí começou a me dar sinais e sinais, e ele me maltratava, ele falava, me traía com as outras assim na minha frente, tudo. Eu digo, é um sinal de Deus isso aí. E eu estava buscando a palavra, né? Então Deus não deixa ninguém enganado, né, irmão? Amém. Então, eu não deixo ninguém enganado, a gente se engana se quer, né? Então, ali eu vi, sabe? E daí, quando eu tive certeza disso, o Senhor disse, eu vou te dar um aviso, ou tu vai embora, porque se tu ficar mais hoje, mais essa noite, amanhã tu não acorda. Porque ele tem intenção de te matar e me mostrou toda a estratégia, assim, sabe? Mostrou tudo, sabe? Num dia. Deus mostrou toda a estratégia. Aí, como eu morava numa pensão e ele estava com a outra pessoa lá na vila, lá onde ele morava, onde ele frequentava Nesse lá. período tu já estavas numa pensão, então. Isso. Morei numa pensão daí depois. Uhum. É, só que daí, assim, ele morava junto comigo. Aí era uma pensão perigosa também, não tinha nem saída, tinha só uma porta, assim, sabe? Daí eu olhei para aquilo lá e digo, não, mas se ele me pega aqui, não tem como sair. Então, aproveitei que ele estava lá com essa outra pessoa, fui na pensão, peguei 3 mudas de roupa, uma mochila, um guarda-chuva e a Bíblia, né? E vim. A E Bíblia vim. sempre presente. Sempre presente. E vim para Candelária. Mas Deus já tinha me dado o nome da pessoa que era para mim procurar. Hoje essa pessoa me acolheu na casa dela, porque sabia que eu estava na rua, né? E hoje ela está no seio de Abraão, né? Coisa que a gente não faz hoje em dia, sabe? E ela fez por mim. Ela me Amém. acolheu, uma pessoa que usava droga, uma pessoa que ela não sabia se ela poderia confiar ou não, mas ela Sim. confiou no Senhor, né? E o Senhor disse para ela: ajuda a tua irmã, porque ela está precisando agora. E eu fiquei 3 meses na casa dela, né? 3 meses acolhida, irmã. 3 meses acolhida na casa dela, sabe? Que E depois bênção. eu só saí de lá para vir morar com meu marido, porque os meus filhos me aceitaram, né? Tem as divergências ainda, mas Mas eles me aceitaram. então, esses 3 meses foi de uma purificação novamente para tu retornares para tua casa, para tua família. Sim, 3 meses sim. apenas? 3 meses apenas depois que eu tomei a decisão de voltar para o Senhor. Porque eu primeiro precisava reconciliar com meu marido Cristo, né? Sim. Depois eu fui orar, intercedi pelos meus filhos e estava no meu coração, né? Eu vou ter que pedir perdão para o meu marido. E chegou esse dia. Eu vim para o centro e daí fui comprar um chip para o telefone e Deus me disse, vai lá na casa do teu marido agora. E vim aqui, tive que me humilhar, né? Digo, pai, eu vim te pedir perdão e tudo. No começo ele não queria aceitar porque ele foi muito machucado nessa separação, tudo também. E pedi perdão para os meus filhos. E desde ali a minha vida deslanchou. Não demorou muito, depois 3 meses e 3 dias eu estava em casa. Eu tô impressionada, assim, irmã, com a restauração rápida, assim, não, porque Deus pode fazer muito rápido tudo, mas 3 meses para uma vida de anos, né, havendo, É, estando na situação em que tu te encontravas, eu creio que Deus teve, assim, muita misericórdia da tua vida. Em primeiro lugar, com essa teve. irmã te acolhendo, e depois eu creio com os outros irmãos também do corpo de Cristo ali em Candelária, né? Sim, é. Sim, irmã, porque eu cheguei aqui, daí falei com o pastor, aí foi porque eu sabia mais ou menos como é que funcionava, né? Tinha que fazer quebra de maldição, quebra de laço, essas coisas, Sim. eu fui fazendo. E lá em Santa Cruz eu tinha ganhado um livro de oração doutrinária e eu fazia aquelas orações, e mexeu muito com o mundo espiritual, né, irmã? Uhum. Sabe? Então, assim, aquilo me ajudou muito. Eu orava todos esses 3 meses, eu orava pelos meus filhos, através das orações doutrinárias, fazia por mim, pela minha mente, porque, na verdade, quando eu vim para cá, eu queria vingança, muita vingança, porque eu achava injusto o que ele tinha feito, que aquele homem tinha feito comigo, né? Só que daí Deus foi limpando, mas o processo continua até hoje, né, irmã? O que me Sim. ajudou foi muito assim, o irmão Everton me acolheu com muito amor, foi o Cristo que estava nele, né? Amém. E nos irmãos, e me acolheram com muito amor e muita misericórdia que eu não tinha sentido em lugar nenhum, sabe? Em lugar nenhum eu vi
um amor de Deus, assim, por receber, reintegrar um membro no corpo de Cristo. Eu não vi em Amém. lugar nenhum. Hoje já, Então, assim, hoje já dá para dizer, irmã, que tu compreende assim que esse foi um instrumento usado por Deus. Hoje teu irmão, como tu sim, disseste há pouco, né? Mas um sim, instrumento usado por Deus para te empurrar para o Senhor, não foi? sim. Me ajudou muito, sabe? Se ele soubesse, assim, olha, o quanto me ajudou, porque, assim, eu era apegada, eu tinha, assim, na verdade, eu não era amor. No mundo, a gente não ama ninguém quando a gente está no mundo. A gente tem dependência emocional, sabe? A gente se apega às pessoas achando que aquele ali é o Deus da gente. E Deus precisou me mostrar que não era, Que né? bênção, irmã. E, Aham. e hoje, irmã Rose, como é que é a tua Hoje eu vida vivo, hoje? hoje eu vivo assim, ó. Fui instruída pelo Espírito Santo, né? Através do irmão Everton, né? A fazer a escola, o aperfeiçoamento dos santos. Primeiro eu fiz a escola do reino, né? O que me ajudou a me manter em pé, porque eu vim muito traumatizada a morar com meu marido, né? Então foi momentos de muito choro, muita dor, porque Deus precisava me curar dos traumas que eu passei lá com ele, né? Com aquele homem lá. Sim, Mas a escola do reino me ajudou e o irmão, a imitação da vida também. Então, assim, hoje eu faço o aperfeiçoamento dos santos, hoje eu estou acessando a escola de profetas, né? Então, tudo é para me manter em pé no reino, né? Não só para conhecimento, porque eu disse para o irmão, se for para me sentar ali na mesa, para mim conhecer, eu não quero. E falei para Deus mesmo. Eu digo, olha, Senhor, se for para mim estar conhecendo o Evangelho, conhecendo a profundidade da visão celestial e não ter vida daquilo ali, eu não quero. Então, assim, eu faço, né, uma aula por semana do aperfeiçoamento dos santos, de 2 em 2 dias, escola de profetas, e é o que está me mantendo e está abrindo meu entendimento e está me curando, na verdade. com certeza. Irmã, e a tua vida familiar, como é que está hoje? A minha vida familiar, eu sou assim, aqui em casa, hoje, assim, eu consigo sorrir, né, porque eu vivi muitos anos de cabisbaixo, assim, emburrada, né, não podia rir para olhar para ninguém, não podia ter amigos, não podia ter nada. E hoje, assim, o que eu mais gosto é fazer o meu marido sorrir, né? Eu gosto de fazer muito ele sorrir. Ele é uma pessoa muito calma, brinco com os meus filhos, aproveito aquela época, eles já são grandes, né? Um tem Sim, 21 anos, outro tem 18, foi para o quartel, vi se formar. Nunca pensei que poderia ver meu filho se formar no terceiro ano, né? sim. Terminou todos os estudos, fui na formatura dele. Hoje ele está no quartel, ele manda notícias para mim, está com 18 anos, foi para o quartel. Então a minha vida, assim, eu procuro botar em ordem minha casa mesmo, sabe? Porque se tu vencer na casa, tu vence na igreja, tu vence o mundo. Com certeza. Então é de restauração ainda também com a tua filha, tu disseste, né, com os netos. É. E me diga assim, irmã, algum desejo de voltar àquela vida ruim lá de Deus antes? me livre e guarde, Senhor, né? Porque sabe que Deus é poderoso, porque se eu não tivesse sentido na pele o que é ser rejeitada pelas pessoas, eu não teria amor por essas pessoas como eu tenho hoje, sabe? Eu Tem pessoas creio. que vêm aqui em casa, pede comida, e eu abraço, eles estão suados, estão cheirando, e eu abraço igual, porque eu me lembro Amém. porque eu sempre penso assim, eu sempre pedi para Deus uma coisa, quando eu vim morar com meu marido, né? Nunca deixa, Senhor, eu esquecer de onde é que tu me tirou, sabe? Amém. Porque a tendência da gente é melhorar um pouquinho e a soberba, né? O orgulho. Ai, agora eu tô pronta. Não, eu tô sempre me lembrando daquele abismo ali onde eu estava e ajudo, já fiz oração do nascimento com várias pessoas que usam droga. Glória a Deus. Irmã, nada como a gente viver na pele para Uhum. sentir a dor realmente e depois É, entender, né? As pessoas que sim, também passam por essa situação. sim. É porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Hoje eu, graças a Deus, né, irmã? Hoje eu tenho roupa para usar, hoje eu tenho, tudo o Senhor me deu, né? Tenho um bom perfume para usar, mas não adianta, né? Natura, Boticário, Avon não entra no céu. Eu tenho que estar expressando o aroma de Cristo, né? Amém. Cuidar da gente como mulher, e a necessidade, como está no esposa de modelação, é ter uma mulher cheirosa, bem arrumada, né? Amém. Bonita. Então, o Senhor me proporcionou isso, né? Que Então, coisa assim, boa.
procuro viver assim de acordo, né? Sabe? Conforme está na palavra. Com E tu certeza. sabe, irmã, assim, que eu tenho um CD que eu ouço faz mais de ano, todo dia, que é o Ramo Digno da Seiva, né? Porque eu tenho que tratar muito com orgulho, né? O Senhor me deu um ministério, o Senhor me colocou numa função onde eu tenho que estar me cuidando. Então, para não ser soberba, para não ter orgulho, né? Sim. E muitas vezes, assim, o Senhor sempre me sinaliza quando eu estou rebelde com meu marido ou com alguma autoridade, começa a me sair muitas alergias no corpo, tipo da lepra que fala Sim, naquele CD, sim. né? Então, quando eu vejo que começa a sair uma alergia, eu digo, Senhor, onde é que eu estou rebelde, né? E procuro acertar, né, irmã? Amém. Porque hoje em dia, irmã, assim, a gente vê assim, ó, as mensagens que têm vindo da parte do ministério apostólico, né? Que a gente está, às vezes, 25 anos na igreja e não perdoa, né? Não, Sim. não se humilha, não tem mansidão, sabe? Não... E tudo isso o Senhor me deu compreensão, né? Faz 3 anos que eu entendi o que é o Evangelho do Reino, irmã. Faz Glória a 3 anos. Deus. Glória a Deus. 3 anos. E eu peço sempre para Deus tirar o legalismo, a religiosidade, e que eu venha expressar o Cristo não no culto. No culto é fácil. Eu Amém. quero expressar o Cristo dentro da minha casa, Isso aí. né? Dentro da minha casa, para os meus filhos. E hoje os meus filhos são batizados, o meu marido vai na igreja comigo, né? Escolheu toda a escola do reino comigo. Então, assim, é tudo, Se, é cum- Deus que faz toda a obra. se cumprindo a palavra, eu e a minha casa serviremos ao É, Senhor. verdade. Irmão, a bênção, teu testemunho. Eu Uhum, gostaria de te pedir para deixar assim umas considerações finais para os nossos telespectadores. uhum. Assim, eu queria deixar assim, né, irmãos, que a gente viesse ficar percebida, sabe, com o que o Espírito Santo fala às igrejas, né, que a gente venha estar percebido porque desde o encontro de Cachoeira, né, o Senhor falou no meu coração assim que aquele que muito é dado, muito será cobrado, e aquele que tem tudo, daqui a pouco não vai ter nada. E aquele que não tem, vai ter tudo. O que quer dizer isso, assim, ó? O Senhor está virando os olhos para os gentios, né? O Senhor está virando os olhos para os gentios. Então, a gente vai ficar com o conhecimento que a gente tem com a mesa. Então, a gente deve perseverar na sua doutrina, né? Examinar a si mesmo e procurar fazer o que Deus mandou, né? Se amar uns aos outros incondicionalmente, né? Amém. Perdoar e ser perdoado, né? Em nome de Jesus. Bem isso, irmã. Muito obrigada. Que Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado E, igualmente. e a todos os nossos telespectadores que aproveitem bastante esse testemunho, possam crescer em vida com o que Deus falou para nós hoje. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.